Olá, tudo bom? Bem-vindo ao Orientação Acadêmica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dissertação de mestrado. Afinal de contas, o que é uma dissertação de mestrado? Bom, a dissertação de mestrado é o trabalho final, é o resultado da pesquisa que você idealizou durante o programa de pós-graduação de mestrado. O stricto sensu, tá? O mestrado, ele pode ser profissional, como ele pode ser acadêmico. Dissertação de mestrado vai ser aquele trabalho final que na graduação era chamado também como TCC, ou monografia. Ele tem como intuito demonstrar quais foram as suas constatações, como que você se comporta no sentido de pesquisador, no sentido de acadêmico, com relação àquilo que você aprendeu. Ele deve seguir um projeto, deve apresentar de forma clara o problema, os objetivos, as hipóteses, trazer um marco teórico, em alguns casos necessita ser aplicado. Em alguns programas de pós-graduação, especialmente na área de humanas, você até consegue fazer uma dissertação de mestrado, mas num viés teórico. Nesse caso, você só vai precisar de introdução, com todos esses aspectos que eu levantei, o desenvolvimento teórico, aludindo sobre as discussões que você está propondo e as referências finais, conclusões e referências finais. No entanto, a maioria das dissertações de mestrado pede alguma aplicação. E aí você vai ter que apresentar, além da introdução com todos esses aspectos, a parte conceitual teórica que você está embasando para apresentar o seu material e a metodologia, ou materiais e métodos, aonde você vai explicar o que você está fazendo. Se você está fazendo pesquisa, se você está fazendo pesquisa qualitativa, quantitativa, está aplicando questionário, está fazendo estudo de campo, está fazendo um estudo de caso, está aplicando algum projeto, e tudo isso vai ter que estar muito bem composto e justificado na parte de metodologia ou materiais e métodos. Também vai ter uma parte de resultados, que são os resultados provenientes daquela pesquisa que você propôs no material e método. Por fim, as discussões, que também podem estar junto com os resultados, no tópico resultados e discussões. As discussões nada mais serão do que os dados que você coletou na pesquisa, interpretados, contrapondo ou não com a literatura que você já teria levantado acima, naquela parte do referencial teórico, considerações finais e referências. No entanto, preste bastante atenção. Existe programa de mestrado acadêmico, que certamente terá como nome desse trabalho final a dissertação de mestrado, e existe o mestrado profissional. Nesse mestrado profissional, nem todos os trabalhos finais têm nome de dissertação. Esses trabalhos finais também podem ter nome de manual, produção de produto ou produção de patente, pode ter nome de projeto inovador, pode ter nome ainda de algum programa específico, alguma proposição de sistema, software, dependendo da área que você está, ou até mesmo criação de máquinas, criação de aplicativos, depende do programa de profissional que você estiver cursando. Então, note, quando você ouve falar dissertação de mestrado, significa que a dissertação que se pede está no nível de mestrado. É bem diferente daquela dissertação que a gente conhecia lá no ensino fundamental ou ensino médio, que era aquela dissertação livre. Eu já vi casos de alguns alunos que confundem, né? Como esse nome dissertação, ele é usado para dissertar muitas coisas. A própria nomenclatura leva a essa falta de compreensão. Também o aluno, quando pensa, né, quando ele é arguido, quando ele vai ingressar no mestrado, quando ele está procurando um mestrado, quando ele lê ou ouve falar a respeito da dissertação, pode pensar que é bem menos complexo do que na realidade é. Além desses requisitos básicos que eu falei, de que tem que compor uma dissertação, você deve observar que você vai ter esse material aprovado em duas etapas. Primeiro, na etapa de qualificação, ou seja, ao desenvolver aquele escopo do seu material, a sua problemática, a sua justificativa, a sua relevância e contribuição social e acadêmica, os seus objetivos gerais específicos, a sua metodologia, você vai colocar esse material dentro de um formato que a instituição pede. A maioria aqui no Brasil utiliza a BNT, que é dentro do formato da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e você vai apresentar para uma banca.
essa banca no mestrado é composto pelo menos de 3 doutores ou 3 mestres, 3 professores acima, igual à sua categoria ou acima. Esses profissionais, eles devem ser 2 da casa e 1 fora da casa. Essa apresentação vai fazer com que cada um deles faça apontamentos, aceitando ou não seu material, colocando apontamentos do que pode ou não pode ser melhorado e sugestões para que você possa seguir. E a partir daí, só a partir da aprovação da qualificação é que você deverá defender o seu projeto, a sua dissertação final. Veja, a dissertação, a defesa da dissertação, ela é pública, então ela tem que passar todo por um trâmite para que as pessoas tenham acesso do que está acontecendo na sua instituição e como será a sua defesa. Só a partir dessa defesa realizada, com pelo menos esses 3 professores aprovando o seu material, é que você pode receber o título de mestre. Algum tempo atrás, nós tivemos bastante burbúrio acadêmico de uma pessoa que fez o mestrado, fez o programa de crédito, mas anunciou no seu currículo que já era mestre, sem essa defesa final. Por isso que existem essas interpretações. A defesa final da dissertação, no caso do mestrado acadêmico, e do trabalho final, no caso do mestrado profissional, é requisito fundamental para que você consiga o título de mestre. Na verdade, talvez até o principal. Porque o resto dos créditos, eles ocorrerão naturalmente no frequentar a aula e participar das atividades. Mas, geralmente, 50% do programa tem como crédito justamente essa apresentação e essa defesa da dissertação de mestrado. Com relação ao número de páginas, ela pode variar muito, vai depender diretamente do seu programa. Se esse programa de mestrado é profissional, acadêmico, se tem uma corrente mais teórica, se tem uma corrente mais específica. A CAPES, há uns 2 anos atrás, orientou que as dissertações de mestrados não deveriam passar mais de 100 páginas, até mesmo porque, com essa quantidade de informação, quantidade de artigos científicos, poucas pessoas leem, se dão o trabalho de lerem a dissertação como um todo. Há uma possibilidade ainda da sua dissertação de mestrado sair do modelo clássico para atuar dentro do modelo mais inovador, que seria a produção de artigos científicos, ou seja, a sua dissertação de mestrado desenvolvida como artigo científico, 1, 2 ou 3 artigos. Por isso, a questão da numeração de páginas ficaria muito diferente uma da outra. Por quê? O artigo científico, a formatação dele vai depender diretamente de uma revista específica que irá colocar ou não critérios para conseguir aprovar quesito tanto de tópicos quanto de páginas. Então, esses artigos normais, eles costumam ter de 10 a 20 páginas no máximo. Então, 3 artigos ou 2 artigos publicáveis daria em torno de umas 40 páginas, com introdução mais finalização, considerações finais das referências. Você teria um trabalho final de dissertação de mestrado com mais ou menos 50, 60 páginas. Então, vai depender muito do seu programa, da sua linha de pesquisa, do seu orientador, do coordenador, das estratégias que o programa fez para conseguir emancipar, conseguir correlação de nota e principalmente se esse programa será dentro de um aspecto profissional ou dentro de um aspecto acadêmico, tá certo? Além disso, o que você tem que colocar em consideração quando você pensa em fazer um mestrado é a sua dissertação que lhe dará uma certa emancipação, já que ela vai ficar pública. A partir do momento que você produz e é aprovado, a sua dissertação é pública e qualquer pessoa pode ter acesso, tá certo? Eu espero ter ajudado você nesse novo projeto e não se esqueça, deixe suas dúvidas, se inscreva no canal e deixe seu like. Um grande abraço!